O filho do milionário nunca andou, até que ele viu a nova empregada negra fazer o inacreditável. Sua vida de privilégios e limitações estava prestes a ser completamente transformada por alguém que a sociedade considerava invisível. Ninguém poderia imaginar que o maior milagre viria das mãos de quem menos esperavam. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Destiny Williams subiu os degraus do prédio mais luxuoso da Upper West Side, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. O uniforme recém-comprado ainda cheirava a loja, e ela ajustou nervosamente a gola enquanto o porteiro a examinava com olhar crítico. Cada detalhe do saguão gelado parecia sussurrar que ela não pertencia àquele mundo. Mas a mensagem de Mrs. Ruth ecoava em sua mente. Confio em você para cuidar dessa família como cuidou de mim. O elevador privativo abriu diretamente no apartamento da cobertura. Destiny respirou fundo antes de dar o primeiro passo sobre o mármore polido que refletia a luz da manhã. O ambiente era impecável, quase asséptico. Paredes brancas decoradas com obras de arte minimalistas, móveis elegantes que pareciam nunca ter sido usados. Matthew Blake surgiu de um corredor lateral, alto e imponente em seu terno perfeitamente ajustado. Seus olhos frios avaliaram cada centímetro da jovem, como se procurasse falhas em uma mercadoria recém-adquirida. Pontualidade é essencial nesta casa, disse o empresário, consultando seu relógio de pulso. As instruções estão na cozinha. Samuel tem horários rígidos para medicação, alimentação e descanso. Destiny assentiu, tentando disfarçar o tremor em suas mãos. O salário oferecido por este emprego pagaria o tratamento de sua mãe por 6 meses. Não havia espaço para erros. Onde está Samuel? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Matthew apontou para a sala de estar. Foi então que Destiny o viu. Um menino pequeno para seus 4 anos, pálido como porcelana, sentado imóvel em uma cadeira adaptada. Samuel Blake observava tudo com olhos grandes e atentos, mas completamente silencioso, como se fosse parte da decoração. Destiny caminhou lentamente em direção à criança, sentindo o peso do olhar do pai nas suas costas. Ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos do menino. Olá, Samuel, eu sou Destiny, disse com um sorriso gentil. O pequeno não reagiu. Seus olhos, idênticos aos do pai, apenas a observavam com uma intensidade perturbadora. Não houve sorriso, aceno ou qualquer reconhecimento. Ele não fala, informou Matthew, com uma voz que misturava frieza e dor. E nunca deu um único passo. Os médicos dizem que não há razão física para isso. Destiny sentiu um nó na garganta. O silêncio do apartamento parecia uma entidade viva, sufocante, que havia engolido a voz e os movimentos daquela criança. Naquele momento, ela entendeu que seu trabalho ali seria muito mais difícil do que imaginara. A rotina no apartamento da Upper West Side começou a se estabelecer, mas não como Destiny Williams imaginava. Matthew Blake deixava sobre a mesa da cozinha listas intermináveis de tarefas, escritas em papel timbrado com sua assinatura firme ao final. Samuel não deve ser perturbado durante suas atividades, dizia uma das regras sublinhadas em vermelho. Interação limitada ao estritamente necessário, ordenava outra. Os dias se arrastavam no luxuoso apartamento. O empresário saía cedo, sempre impecável em seus ternos escuros, e retornava apenas para verificar se suas ordens haviam sido cumpridas. As portas se fechavam com um clique metálico atrás dele, deixando no ar apenas o aroma de seu perfume caro e instruções secas sobre a alimentação do filho. Samuel permanecia a maior parte do tempo em seu quarto, cercado por brinquedos caros que raramente tocava.
O menino de 4 anos desenhava em silêncio, traços coloridos que pareciam contar histórias que sua voz não conseguia expressar. Mrs. Lorraine Blake ligava diariamente, perguntando sobre o neto, mas as conversas eram breves e formais. Destiny observava tudo com atenção. Enquanto limpava as superfícies de mármore ou organizava a despensa repleta de alimentos orgânicos, estudava os hábitos do pequeno Samuel. Notou como ele sempre escolhia o lápis azul primeiro, como seus olhos se iluminavam quando via pássaros pela janela, como suas mãozinhas tremiam levemente ao virar as páginas dos livros. Numa tarde particularmente silenciosa, enquanto o menino desenhava, Destiny decidiu que não seria apenas uma sombra naquela casa. Discretamente, dobrou um pedaço de papel colorido em formato de barquinho e o deixou na página seguinte do caderno de desenho. No dia posterior, colocou uma pequena estrela de papel verde. Depois, um coração roxo. Samuel nunca mencionava os bilhetes, mas Destiny percebeu que ele os guardava cuidadosamente numa caixinha sob a cama. Quando Matthew Blake questionava sobre papéis estranhos no quarto do filho, ela simplesmente respondia que eram parte de um exercício de coordenação motora. A jovem do Brooklyn sabia que cada pequeno gesto era uma semente plantada. Mesmo quando o empresário aumentava a lista de proibições, ou quando o silêncio do apartamento parecia sufocante, Destiny não desistia. Sua persistência silenciosa se tornava sua marca registrada, um compromisso diário com aquela criança que, ela sentia, precisava muito mais de carinho do que de regras. À noite, ao retornar para sua família no Brooklyn, Destiny contava sobre seus pequenos avanços, encontrando na mãe doente e no irmão Ethan a força para continuar tentando. Um bilhete colorido de cada vez. A chuva castigava as janelas do luxuoso apartamento na Upper West Side, naquela tarde de outono. Destiny Williams organizava a despensa quando seus dedos tocaram algo macio escondido atrás de algumas caixas. Puxando o objeto, descobriu um velho fantoche de pano, desgastado, mas ainda colorido, com feições de pirata e um tapa-olho preto. Por um momento, Destiny hesitou. As regras de Matthew Blake eram claras. Nada de brincadeiras espontâneas. Nada que pudesse agitar Samuel. Mas algo naquele boneco despertou sua intuição. Talvez fosse o momento de arriscar. Samuel Blake estava sentado em sua cadeira junto à janela, observando silenciosamente as gotas que escorriam pelo vidro. Seus pequenos dedos traçavam o caminho da água, mas seu rosto permanecia impassível como sempre. A jovem cuidadora aproximou-se devagar, escondendo o fantoche atrás das costas. "Olá, Marujo." Destiny falou com voz grave, fazendo o boneco surgir ao lado do menino. "Sou o Capitão Barba Colorida, o pirata mais atrapalhado dos 7 mares." Samuel continuou imóvel, mas seus olhos se fixaram no fantoche. Destiny não desistiu. Fez o boneco tropeçar no parapeito da janela e cair de cara no chão com um dramático "Oh, não, meu tesouro." Foi então que aconteceu. Um som quase imperceptível, como o tilintar de um sino distante, escapou dos lábios do menino de 4 anos. Uma risada, pequena, contida, mas inegavelmente real. O primeiro som espontâneo que Samuel produzia em meses. Destiny prendeu a respiração, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento mágico. O ar pesado que sempre dominava o apartamento pareceu se dissipar por um instante, substituído por algo leve e luminoso. O que ela não percebeu foi a presença de Matthew Blake, parado na entrada da sala. O empresário observava a cena com os lábios entreabertos, incapaz de esconder a surpresa em seus olhos habitualmente frios e controlados. Pela primeira vez, desde que Destiny começara a trabalhar ali,
O homem parecia verdadeiramente abalado. A risada de Samuel Blake, tão breve quanto preciosa, havia feito mais do que quebrar seu próprio silêncio. Havia rachado a muralha que o pai construíra ao redor do próprio coração. Destiny continuou a brincadeira, fazendo o Capitão Barba Colorida contar histórias sobre ilhas misteriosas e tesouros perdidos. E embora Samuel não tenha rido novamente naquela tarde, seus olhos brilhavam com uma curiosidade que não estava lá antes. A chuva continuava do lado de fora, mas dentro daquele apartamento algo havia mudado para sempre. Uma pequena semente de esperança havia sido plantada, regada pela coragem de uma jovem do Brooklyn e pela risada tímida de um menino que, até então, vivia envolto em silêncio. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando Destiny Williams recebeu uma mensagem no celular. Matthew Blake solicitava sua presença no escritório antes do café da manhã. Seu estômago deu um nó. A pequena vitória do dia anterior, aquela risada tímida de Samuel, agora parecia ameaçada. Ao entrar no escritório revestido de madeira escura, Destiny encontrou o empresário de pé, olhando pela janela para a paisagem urbana da Upper West Side. Ele se virou lentamente, seu rosto uma máscara de controle cuidadosamente construída. Senhorita Williams, precisamos estabelecer alguns limites, começou Matthew, sua voz fria como o mármore sob seus pés. O que aconteceu ontem com aquele fantoche foi inesperado, mas não quero que você alimente falsas esperanças. Destiny apertou as mãos, sentindo as unhas contra as palmas. Sr. Blake, foi apenas uma brincadeira inocente. Meu filho não é como as outras crianças. Cortou ele, aproximando-se da mesa. Samuel tem uma condição delicada. Qualquer alteração em sua rotina pode provocar retrocessos que levam meses para recuperar. O pai continuou, enumerando regras com a precisão de um contrato comercial. Nada de criatividade excessiva, nada de estímulos imprevisíveis, nada que pudesse tirar o menino de sua zona de conforto. Cada palavra caía como pedra sobre os ombros da jovem. Contratei você para cuidar dele, não para tentar curá-lo. Finalizou, ajustando o relógio de pulso. Os médicos já tentaram de tudo. Destiny respirou fundo antes de responder. Compreendo suas preocupações. Seguirei o protocolo estabelecido. Ao sair do escritório, a cuidadora sentiu o peso daquela conversa como um manto sobre seus ombros. No corredor, passou pelo quarto de Samuel e viu o pequeno sentado no chão, desenhando em silêncio. Por um instante fugaz, o menino ergueu os olhos e a fitou, um olhar diferente do habitual. Como se procurasse o fantoche, como se esperasse outra surpresa. Foi naquele momento que uma certeza se acendeu dentro dela. Se um simples boneco de pano havia quebrado o silêncio de anos, o que mais seria possível? Destiny seguiu para a cozinha com passos determinados. Seu coração estava apertado, mas uma centelha de esperança brilhava em seu olhar. As regras de Matthew estavam claras como cristal, mas a jovem do Brooklyn, que já havia enfrentado tantas dificuldades para sustentar sua própria família, sabia que não poderia simplesmente voltar atrás. Aquela pequena risada de Samuel havia sido real demais para ser ignorada. E por mais assustador que fosse desafiar o poderoso Matthew Blake, ela estava disposta a arriscar. Enquanto Destiny vivia seus desafios na mansão dos Blake, no outro lado da cidade, seu irmão Ethan Williams enfrentava uma realidade bem diferente. No corredor da escola pública do Brooklyn, os cochichos o seguiam como sombras. "Olha o tênis furado dele", murmurou um colega quando Ethan passou. Outro apontou para sua mochila remendada, provocando risadas abafadas que o jovem fingia não ouvir. À noite, deitado em seu quarto pequeno, Ethan relia as mensagens da irmã no celular antigo que compartilhava com a mãe.
Cada progresso de Samuel Blake, por menor que fosse, era como uma vitória pessoal para toda a família. E hoje ele quase sorriu quando mostrei o fantoche, dizia uma das mensagens. Aquelas palavras simples eram combustível para o garoto. Na cozinha apertada do apartamento, a senhora Williams tossia enquanto preparava um chá de ervas. Mesmo com a saúde fragilizada, ela mantinha a casa em ordem e não permitia que o desânimo tomasse conta. "Como está nossa Destiny?" perguntou ao filho, ajeitando-se na cadeira gasta. "Ela disse que o menino está começando a reagir", respondeu Ethan, sentando-se ao lado da mãe. "E o emprego está seguro por enquanto." A notícia trouxe um brilho aos olhos cansados da senhora Williams. O salário de Destiny na casa dos Blake era o que mantinha os remédios no armário e as contas pagas. Mais que isso, representava a possibilidade de Ethan continuar estudando sem precisar abandonar a escola para trabalhar. "E seus estudos?" questionou a mãe, observando os cadernos espalhados sobre a mesa. Ethan abriu um sorriso tímido. "Tirei nota máxima em biologia. A professora disse que tenho jeito para medicina." A senhora Williams apertou a mão do filho com força surpreendente para alguém tão frágil. "Sua irmã está lutando pela chance dela, e você não pode desperdiçar a sua." Naquela noite, enquanto os sons do Brooklyn invadiam o apartamento através das janelas mal vedadas, Ethan estudou até tarde. A cada página virada, imaginava Samuel Blake dando seus primeiros passos, Destiny sorrindo orgulhosa, e sua mãe finalmente tendo acesso aos tratamentos adequados. Na manhã seguinte, quando um colega zombou de suas calças curtas demais, Ethan apenas sorriu. As piadas já não o atingiam como antes. Ele carregava dentro de si algo que aqueles garotos não tinham. Uma irmã que estava mudando vidas no outro lado da cidade e a determinação de fazer o mesmo, à sua maneira. Destiny estava determinada a fazer Samuel sorrir. Após 3 semanas na residência dos Blake, ela notou que o menino mal tocava nas refeições preparadas pela cozinheira da casa. Naquela manhã de quinta-feira, acordou mais cedo e decidiu preparar algo especial. Com delicadeza, cortou uma maçã vermelha em formato de estrela, decorando-a com um pouco de mel. Colocou o prato colorido na frente de Samuel, que observava tudo com olhos curiosos. O menino hesitou, mas seus dedos pequenos alcançaram um pedaço da fruta. Matthew Blake entrou na cozinha naquele exato momento. Seu rosto enrijeceu ao ver a cena. "O que pensa que está fazendo?" A voz do empresário ecoou pelas paredes de mármore. "Samuel tem uma dieta rigorosamente planejada. Qualquer alteração pode desencadear alergias ou distúrbios digestivos." Destiny sentiu o sangue gelar nas veias. "Desculpe, Sr. Blake. Pensei que uma apresentação diferente poderia estimulá-lo a comer melhor. Você não foi contratada para pensar." Matthew aproximou-se, a postura rígida contrastando com o ambiente ensolarado da cozinha. "Meu filho tem um quadro delicado. Qualquer mudança, por menor que seja, pode prejudicá-lo. Não quero criatividade. Quero que siga as instruções." A jovem do Brooklyn assentiu, engolindo a humilhação. Enquanto Matthew saía para atender uma ligação, ela começou a recolher o prato, mas a mãozinha de Samuel a impediu. Para sua surpresa, o menino colocou outro pedaço de maçã na boca. E então aconteceu. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios do garoto. Mrs. Lorraine, que observava tudo da porta, aproximou-se silenciosamente. "É a primeira vez que o vejo sorrir em meses", sussurrou a senhora, emocionada. Destiny sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. Talvez Matthew estivesse errado. Talvez o excesso de proteção estivesse sufocando Samuel, impedindo-o de experimentar pequenas alegrias. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto do menino, Destiny telefonou para sua mãe. "É como tentar atravessar um campo minado",
desabafou. Cada pequeno gesto que faço irrita o pai dele, mas estou vendo progresso no Samuel. A senhora Williams, mesmo com a voz cansada pela doença, ofereceu palavras de conforto. Você sempre foi teimosa, filha, desde criança. Continue plantando essas sementes. Destiny guardou o telefone e olhou para o desenho que Samuel havia feito naquela tarde. Um círculo vermelho que lembrava vagamente uma maçã. Percebeu então que, mesmo irritando Matthew Blake, estava no caminho certo. Cada pequeno sorriso valia o risco de uma bronca. Cada momento de conexão era uma vitória silenciosa contra o medo que dominava aquela casa. A noite caiu sobre a Upper West Side, trazendo consigo uma tempestade furiosa. Relâmpagos cortavam o céu de Nova York como fendas luminosas, e o trovão que se seguiu sacudiu as janelas do apartamento luxuoso. Destiny Williams estava na cozinha quando as luzes piscaram 3 vezes antes de mergulhar todo o prédio na escuridão. Não se preocupem, ela disse, tateando os armários. Seus dedos encontraram o que procurava, velas guardadas para emergências. Com movimentos ágeis, acendeu algumas e as distribuiu pela sala, criando um ambiente de penumbra acolhedora. Um som abafado chamou sua atenção. Samuel Blake, normalmente imóvel em sua cadeira, estava agora de pé, apoiado na parede, com os olhos arregalados de medo. A jovem do Brooklyn nunca o tinha visto tão vulnerável. Quando um novo trovão estremeceu o apartamento, o menino de 4 anos fez algo surpreendente. Deu passos hesitantes em direção a Destiny. "Está tudo bem, Samuel", ela sussurrou, estendendo a mão. O pequeno, tremendo, agarrou os dedos dela com força. Era a primeira vez que ele a tocava voluntariamente. Destiny sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura, guiando-o até o sofá. Matthew Blake apareceu na porta da sala, iluminado apenas pela luz das velas. Seu semblante rígido suavizou-se ao ver o filho agarrado à mão da cuidadora. Em silêncio, o empresário sentou-se ao lado deles, vencendo o próprio orgulho. O fogo das velas dançava, projetando sombras nas paredes de mármore. "Ele nunca gostou de tempestades", comentou Matthew, a voz mais baixa que o habitual. Claire costumava cantar para acalmá-lo. Destiny percebeu que era a primeira vez que ele mencionava a esposa falecida. O silêncio que se seguiu tinha peso, como se as palavras tivessem aberto uma comporta. "Meu maior medo", continuou ele, olhando para as mãos, "é perder Samuel como perdi Claire. Foi tão repentino. Um acidente de carro numa noite como esta." Samuel encostou a cabeça no ombro de Destiny, seus olhos pesados de sono. A cuidadora não disse nada, apenas escutou enquanto Matthew desabafava sobre o terror que sentia cada vez que chovia. Sobre como o isolamento parecia a única forma de proteger o filho. "Às vezes", ele confessou, "acho que construí uma prisão para nós dois." A tempestade continuava lá fora, mas dentro do apartamento, algo havia mudado. Na luz bruxuleante das velas, 3 pessoas formavam uma silhueta única no sofá, unidas não apenas pelo escuro, mas por um momento raro de verdade compartilhada. A campainha tocou cedo naquela manhã. Destiny Williams abriu a porta para encontrar uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Lorraine Blake entrou no apartamento com a familiaridade de quem conhecia cada canto, depositando sua bolsa sobre o console de mármore. "Vim ver meu neto", anunciou ela. Dispensando formalidades. "Onde está Samuel?" Destiny a conduziu até a sala de estar, onde o menino brincava com blocos coloridos. Para surpresa da babá, Samuel Blake ergueu o olhar e esboçou um pequeno sorriso ao ver a avó. Algo impensável algumas semanas atrás. Lorraine observou o neto por longos momentos, notando as mudanças sutis em seu comportamento. A criança parecia mais relaxada, menos retraída.
Quando Samuel ofereceu um bloco vermelho para a avó, ela lançou um olhar significativo para Destiny. Vejo que você está fazendo progressos com ele, comentou a senhora, sentando-se no sofá. Matthew me disse que ele riu outro dia. A jovem assentiu, explicando com voz baixa as pequenas conquistas diárias. Lorraine escutava atentamente, seus olhos experientes alternando entre a cuidadora e o neto. Mais tarde, enquanto Samuel cochilava, Lorraine encontrou seu filho no escritório. Matthew Blake estava imerso em documentos, o semblante carregado de preocupação. Você percebeu a diferença nele? Perguntou Lorraine sem rodeios. Matthew ergueu os olhos, hesitante. Percebo algumas mudanças, mas não quero criar expectativas. A matriarca da família se aproximou da janela, observando a cidade lá embaixo. Esse apartamento se tornou uma prisão para vocês dois. Aquela moça está conseguindo o que nenhum médico conseguiu em anos. Ela está apenas fazendo seu trabalho, respondeu o empresário. Defensivo. Não, Matthew. Ela está trazendo vida para esta casa, rebateu Lorraine com firmeza. O isolamento está matando a alegria do meu neto, e a sua também. O silêncio pesou entre mãe e filho. Matthew deixou a caneta sobre a mesa, passando as mãos pelo rosto cansado. E se ele se machucar e se piorar, sussurrou ele, revelando o medo que o consumia. Lorraine se aproximou, tocando o ombro do filho. Bom, e se ele nunca tiver chance de melhorar, porque você tem medo demais de tentar? As palavras atingiram Matthew como um golpe. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele considerou que talvez seu controle excessivo estivesse impedindo, não protegendo, a recuperação de Samuel. Observe aquela jovem, aconselhou Lorraine. Ela não tem medo de tentar, e Samuel está respondendo a isso. Quando Lorraine Blake partiu naquela tarde, deixou para trás um filho pensativo. Matthew permaneceu na janela por longo tempo, observando a cuidadora e seu filho montando um quebra-cabeça no tapete da sala, questionando se seu amor superprotetor não havia se transformado, sem perceber, na maior barreira para a cura de Samuel. Destiny Williams começou a criar um sistema de pequenas tarefas para Samuel Blake, transformando a rotina do apartamento luxuoso da Upper West Side. Ela separava as roupas em montes coloridos no chão do quarto e convidava o menino a classificá-las. No início, Samuel apenas observava com olhos curiosos, mas logo seus dedinhos começaram a tocar os tecidos, sentindo as diferentes texturas. Você consegue encontrar todas as meias azuis para mim? Perguntava ela com voz suave. O pequeno, ainda hesitante, estendia a mão para a primeira peça. As plantas do apartamento, antes apenas elementos decorativos, tornaram-se aliadas no processo. Destiny entregava um pequeno regador para Samuel e o guiava pelo corredor. Esta precisa de água hoje, explicava, mostrando como a terra estava seca. O menino, com cuidado extremo, inclinava o regador e sorria timidamente quando algumas gotas escorriam para o prato. Na cozinha, Samuel começou a ajudar a separar talheres limpos. Seus olhos brilhavam quando conseguia identificar cada peça corretamente. Garfo, murmurou certa manhã, surpreendendo Destiny com a clareza da palavra. Matthew Blake observava essas interações de longe, escondido atrás de portas entreabertas ou fingindo ler documentos no sofá. O empresário notava como as mãos de Destiny eram gentis ao guiar seu filho, nunca forçando, sempre esperando pelo tempo do menino. Algo dentro dele se agitava, uma mistura confusa de sentimentos que não conseguia nomear. Uma tarde, enquanto Samuel organizava blocos coloridos em fileiras perfeitas, Matthew se aproximou da porta do quarto. Destiny cantarolava baixinho, sentada no tapete ao lado do menino.
O empresário percebeu que seu filho não estava apenas brincando, estava aprendendo cores, sequências, padrões e, mais importante, estava sorrindo. Ele nunca fez isso antes, disse Matthew, fazendo Destiny virar-se surpresa. Ele sempre foi capaz, respondeu ela com simplicidade. Só precisava de alguém que acreditasse. Matthew sentiu um nó na garganta. Observou como seu filho olhava para a jovem do Brooklyn, com confiança absoluta. Era o mesmo olhar que Samuel costumava dirigir à mãe, antes de tudo desmoronar. O medo e a admiração se misturavam no peito de Matthew. Medo de que Samuel se apegasse demais a Destiny e sofresse outra perda. Admiração pela forma como ela conseguia extrair vida de onde só havia silêncio. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Matthew Blake abriu a gaveta e tirou a foto da esposa falecida. Pela primeira vez em anos, não sentiu apenas dor ao olhar para o sorriso congelado na imagem. Sentiu também uma estranha sensação de permissão para seguir em frente. O sol de domingo entrava pelas janelas amplas do apartamento na Upper West Side, criando manchas douradas no carpete onde Samuel Blake estava sentado. Destiny Williams o encontrou brincando sozinho com peças coloridas de Lego espalhadas ao seu redor. O menino parecia concentrado, empilhando os blocos com cuidado. Suas pequenas mãos, ainda um pouco hesitantes. Destiny sorriu e se aproximou devagar, sentando-se no chão ao lado dele. "Posso brincar também?" perguntou com suavidade. Samuel assentiu quase imperceptivelmente, empurrando algumas peças em sua direção. Matthew Blake passava pelo corredor quando avistou os dois. Parou por um momento, observando a cena com uma mistura de curiosidade e apreensão. Havia algo na maneira como seu filho interagia com a cuidadora que o intrigava profundamente. Após alguns segundos de hesitação, o empresário se aproximou e, para surpresa de Destiny, sentou-se no chão com eles. "Parece divertido", comentou Matthew, sua voz mais leve do que o habitual. Samuel olhou para o pai com olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava vendo. O homem que sempre mantinha uma postura rígida e formal, agora estava ali, no carpete, com as pernas cruzadas. Destiny pegou uma peça azul e a colocou sobre outra vermelha. "Estamos construindo uma torre", explicou ela, convidando Matthew com o olhar a participar. O pai, ainda desajeitado, escolheu uma peça verde e a posicionou cuidadosamente. Samuel observou o movimento do pai e, num gesto inesperado, pegou sua mão e a guiou para colocar outra peça. Um riso tímido escapou dos lábios do menino quando a torre começou a ganhar altura. Era um som precioso, como música para os ouvidos de Matthew. Do outro lado da sala, Mrs. Lorraine Blake observava a cena com lágrimas nos olhos. A matriarca da família não conseguia lembrar a última vez que vira seu filho sentado no chão, brincando. Desde a perda da esposa, Matthew havia se transformado em uma fortaleza de regras e controle, como se isso pudesse protegê-lo de mais dor. A torre colorida crescia entre os três, cada peça representando um pequeno passo em direção à reconexão. Quando Samuel colocou a última peça no topo e bateu palmas de alegria, Destiny percebeu que não era apenas uma construção de plástico que estava sendo erguida ali, mas os alicerces de uma nova família. Lorraine se aproximou silenciosamente e colocou a mão no ombro do filho. "Está lindo", murmurou ela, referindo-se tanto à torre quanto ao momento que testemunhava. Matthew olhou para cima, encontrando o olhar da mãe, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir sem reservas. Naquela tarde de domingo, entre peças coloridas de Lego e risos tímidos, algo fundamental havia mudado no apartamento dos Blake, e todos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, que era graças à presença gentil e persistente de Destiny. O estrondo do trovão sacudiu as janelas do apartamento na Upper West Side.
Samuel Blake, que brincava tranquilamente com seus blocos coloridos, congelou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em pânico. O corpo enrijeceu e um grito agudo escapou de sua garganta. Destiny Williams correu até ele, encontrando o menino encolhido sob a mesa de centro, tremendo como uma folha ao vento. "Samuel, estou aqui com você", sussurrou ela, estendendo a mão sem tocá-lo, respeitando seu espaço. O pequeno continuava paralisado, respirando com dificuldade. Matthew chegou correndo da cozinha, o rosto contorcido de preocupação. "É apenas um trovão, filho", tentou explicar o pai. Mas Samuel não respondia. Seus olhos fixos pareciam ver algo além daquele momento, como se o barulho tivesse despertado memórias dolorosas. Destiny pediu que Matthew trouxesse o fantoche pirata, enquanto ela se sentava no chão, próxima ao menino. Começou a contar histórias sobre navios corajosos que enfrentavam tempestades, sobre capitães que tinham medo, mas seguiam em frente. Horas se passaram. Mrs. Lorraine apareceu com chá quente e cobertores, preocupada com o neto. Já era madrugada quando Samuel finalmente adormeceu nos braços de Destiny, exausto após a crise. Ela o carregou até a cama, observando seu rosto agora sereno. Matthew, encostado no batente da porta, murmurou um "obrigado", quase inaudível, mas carregado de gratidão. No dia seguinte, durante uma ligação para casa, Destiny contou à mãe sobre o episódio. A senhora Williams, mesmo com a voz fraca pela doença, ofereceu palavras de conforto à filha. "Você está fazendo diferença na vida deles, meu amor. Continue." Enquanto isso, no Brooklyn, Ethan Williams descobria sua própria forma de superação. O jovem começou a ajudar idosos do bairro com pequenas tarefas, consertando torneiras, carregando compras, configurando dispositivos eletrônicos. O que começou como forma de ganhar alguns dólares extras transformou-se em algo maior. Na escola, os mesmos colegas que zombavam de suas roupas simples agora o respeitavam. Durante uma aula de biologia, quando o professor perguntou sobre carreiras futuras, Ethan levantou a mão sem hesitar. "Quero ser médico", declarou com firmeza. "Minha irmã cuida de um menino que está superando traumas profundos. Se ela consegue fazer isso sem diploma, imagina o que eu poderia fazer com conhecimento médico." À noite, deitado em sua cama estreita, Ethan trocava mensagens com Destiny. Cada pequena vitória de Samuel era combustível para seus próprios sonhos. A determinação da irmã, enfrentando o ambiente intimidador da mansão dos Blake, inspirava-o a persistir, apesar das dificuldades. Os irmãos Williams, separados por bairros e realidades distintas, estavam unidos por uma mesma força: a capacidade de transformar vidas através da gentileza persistente. O quarto de Samuel Blake estava parcialmente iluminado por uma pequena luminária em formato de foguete. Destiny Williams arrumava os brinquedos espalhados pelo tapete enquanto o menino, já de pijama, folheava um livro de figuras sobre sua cama. O silêncio era confortável, diferente daquele que antes sufocava o apartamento. Ao terminar de guardar as peças de Lego, Destiny notou que o pequeno a observava com intensidade. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma curiosidade quase palpável. Ela sorriu e se aproximou para dar boa noite. Foi então que aconteceu. Samuel ergueu a mãozinha, chamando-a para mais perto com um gesto tímido. Destiny se inclinou, esperando talvez um abraço de boa noite, algo que havia se tornado parte da rotina nas últimas semanas. "Obrigado", sussurrou ele, tão baixo que ela quase não ouviu. A palavra pairou no ar como uma bolha de sabão, delicada e surpreendente. Era a primeira vez que Samuel falava diretamente com ela, sem usar o fantoche ou desenhos como intermediários. O coração de Destiny acelerou, enquanto o menino
com dedos hesitantes, tocava seu rosto com uma delicadeza impressionante. Pelo quê? Querido, perguntou ela, lutando contra a emoção que apertava sua garganta. Por não desistir, respondeu Samuel, cada palavra saindo como um tesouro precioso de seus lábios. Destiny não conseguiu conter as lágrimas. Meses de esforço, de pequenos gestos, de paciência infinita culminavam naquele momento. O muro de silêncio que cercava o filho de Matthew Blake finalmente começava a ruir, tijolo por tijolo. O que nenhum dos dois percebeu foi a presença silenciosa de Matthew na porta entreaberta. O empresário, que voltara mais cedo de uma reunião, testemunhava a cena com o coração disparado. Viu seu filho, antes prisioneiro de um silêncio doloroso, expressar gratidão com palavras próprias. Matthew recuou alguns passos para o corredor, encostando-se na parede fria do apartamento luxuoso. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto enquanto ele processava o que acabara de ver. Todas as restrições que impusera, todas as desconfianças que alimentara contra a jovem do Brooklyn pareciam agora injustas e desnecessárias. Naquele momento, sentiu vergonha de como tratara Destiny. A cuidadora havia conseguido o que médicos caros e terapias exclusivas não conseguiram, devolver a voz a seu filho. Pela primeira vez, desde que a contratara, Matthew pensou seriamente em pedir desculpas, em reconhecer que estava errado. Enquanto Destiny abraçava Samuel com carinho, o pai se afastou em silêncio, carregando consigo a certeza de que algo profundo havia mudado naquela família para sempre. A cozinha do apartamento na Upper West Side estava silenciosa naquela noite. Destiny Williams preparava um chá de camomila quando Matthew Blake entrou, os ombros caídos, revelando o peso que carregava. Pela primeira vez, desde que ela chegara àquela casa, o empresário parecia vulnerável, sem a armadura de frieza que costumava vestir. Tenho medo de perder meu filho como perdi Elizabeth, confessou Matthew, a voz embargada enquanto se sentava no banquinho alto próximo ao balcão. Ela morreu tão de repente, um aneurisma cerebral. Não houve tempo para despedidas. Destiny colocou uma xícara fumegante à frente dele, seus olhos refletindo compreensão. Perdi meu pai quando tinha 16 anos, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a abertura. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. O empresário observou a jovem do Brooklyn enquanto ela contava sobre as noites em claro, preocupada com as contas, com a saúde da mãe, com o futuro de Ethan. Cada palavra revelava camadas de uma força que Matthew nunca havia notado antes. Às vezes tenho tanto medo de fracassar, confessou Destiny, mexendo distraidamente sua própria xícara. Com Samuel, com minha família. É como carregar o mundo nas costas. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas cheio de entendimento mútuo. Matthew estendeu a mão sobre o balcão de mármore, tocando levemente os dedos de Destiny. Você é a primeira pessoa que fez meu filho sorrir desde que Elizabeth se foi, disse ele, a gratidão transbordando em cada palavra. Achei que protegê-lo significava isolá-lo de tudo que pudesse machucá-lo, mas você mostrou que estava errado. Destiny sorriu, lembrando-se do pequeno Samuel correndo até ela mais cedo naquele dia, mostrando um desenho colorido. Ele tem tanta vida dentro dele, comentou. Só precisava de alguém que acreditasse que podia expressá-la. Enquanto a noite avançava, eles compartilharam histórias, medos e esperanças. Matthew falou sobre especialistas que havia consultado para Samuel e Destiny mencionou um centro de terapias em Seattle que Mrs. Ruth havia recomendado antes de falecer. Poderíamos tentar, sugeriu Matthew, um brilho novo em seus olhos. Juntos, a palavra pairou entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente.
Mas naquela noite, na cozinha iluminada apenas pela luz suave acima do fogão, nasceu uma cumplicidade que ia além da relação profissional. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Destiny subiu para seu quarto com uma sensação nova no peito. Não apenas esperança pelo futuro de Samuel Blake, mas também pelo início de uma conexão que poderia curar feridas antigas em todos eles. O avião particular pousou em Seattle, sob um céu surpreendentemente claro. Destiny Williams observava pela janela, segurando a mão de Samuel Blake, que apertava um pequeno fantoche contra o peito. A decisão de viajar não tinha sido fácil. Matthew Blake relutara por semanas, temendo que a mudança de ambiente pudesse desestabilizar o filho. Foi a determinação de Lorraine Blake que finalmente os convenceu. Este centro tem os melhores especialistas do país, explicou a avó, mostrando recortes de jornais que guardava havia meses. Samuel merece esta chance. O centro de terapias ocupava um edifício moderno cercado por árvores. No primeiro dia, o menino permaneceu calado, observando outras crianças participarem de atividades. Destiny notou seu olhar curioso, diferente do habitual. A terapeuta principal, Dorará Martinez, explicou que trabalhariam com estímulos sensoriais e exercícios progressivos. Não esperem milagres imediatos, advertiu a profissional. Cada criança tem seu tempo, mas Samuel surpreendeu a todos. No terceiro dia, durante uma sessão com bolas coloridas, ele estendeu os braços e tentou se levantar da cadeira. Destiny conteve a respiração, enquanto Matthew, sentado ao lado, empalideceu. O menino apoiou-se nas barras laterais e, com os lábios apertados de concentração, ergueu-se por 2 segundos antes de voltar a sentar. Ele tentou, exclamou Destiny, com lágrimas nos olhos. Nas semanas seguintes, a rotina se intensificou. Pela manhã, sessões no centro, à tarde, caminhadas pelo parque próximo ao hotel. O clima ameno de Seattle parecia revigorar Samuel. Ele começou a sorrir mais, a apontar para pássaros e a pedir, com palavras ainda hesitantes, para tocar nas flores. Foi numa tarde chuvosa, quando voltavam para o hotel, que aconteceu. Samuel soltou-se da mão de Destiny e deu 3 passos vacilantes em direção a uma poça d'água. 3 passos pequenos, inseguros, mas completamente sozinho. Matthew Blake caiu de joelhos no chão molhado. Seu rosto, sempre controlado, desabou em lágrimas enquanto abria os braços. Samuel caminhou até o pai, caindo em seu abraço. Destiny e Lorraine observavam a cena, chorando silenciosamente. "Meu filho", sussurrou o empresário, apertando Samuel contra o peito como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro. "Você conseguiu." Naquela noite, enquanto o menino dormia, Matthew encontrou Destiny na varanda do hotel. Sem palavras, ele segurou sua mão e a apertou com força. O gesto dizia tudo: gratidão, esperança e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "Amanhã será outro dia", disse Destiny, olhando para as luzes da cidade. "E ele dará mais passos." O centro de terapias em Seattle era um lugar cheio de luz e esperança. Samuel Blake, antes tão silencioso e reservado, agora participava ativamente das sessões. Numa tarde ensolarada, ele surpreendeu a todos ao formar sua primeira frase completa durante a terapia de linguagem. "Quero brincar lá fora", disse o menino, apontando para o pátio onde outras crianças corriam. Destiny Williams sentiu os olhos marejarem enquanto observava Samuel caminhar. Ainda com passos hesitantes, em direção ao balanço. A jovem do Brooklyn mal podia acreditar na transformação. Há poucos meses, o filho de Matthew sequer levantava o olhar quando alguém entrava no quarto. Agora, ele não apenas falava, mas também iniciava conversas com outras crianças. Compartilhava brinquedos e até mesmo contava pequenas histórias inventadas. Ao final de cada dia,
Exausta, mas com o coração transbordando de alegria, Destiny pegava seu celular e ligava para casa. A voz da Sra. Williams, mesmo enfraquecida pela doença, ganhava vida ao ouvir sobre os progressos do pequeno. Ele pediu para repetir o nome das cores hoje, contou Destiny numa das ligações. E quando acertou todas, bateu palmas para si mesmo. Do outro lado da linha, Ethan Williams absorvia cada palavra. As histórias sobre Samuel faziam o jovem estudante refletir sobre sua própria vida. Se sua irmã conseguia provocar uma mudança tão profunda na vida de uma família inteira, talvez ele também pudesse transformar seu futuro. Numa noite, após ouvir sobre como Samuel havia conseguido subir sozinho os degraus da escada do parque, Ethan tomou uma decisão. Desligou o telefone e, determinado, preencheu o formulário de inscrição para uma bolsa de estudos em medicina que havia ignorado por semanas. Se Destiny pode ajudar aquele menino a andar, eu posso tentar me tornar médico, murmurou para si mesmo enquanto enviava a aplicação. No centro terapêutico, os especialistas não escondiam o espanto com a evolução acelerada de Samuel. A terapeuta principal comentou com Destiny que raramente via progressos tão significativos em tão pouco tempo. Não é só a terapia, respondeu a cuidadora, observando o menino que agora tentava montar um quebra-cabeça com outra criança. É o amor. Ele finalmente se sente seguro para tentar, para falhar e tentar de novo. À noite, quando Samuel adormecia, Destiny enviava mensagens para Matthew Blake, detalhando cada pequena vitória. O empresário, que antes hesitava em acreditar na recuperação do filho, agora contava os dias para se juntar a eles em Seattle e testemunhar pessoalmente a transformação que mudaria para sempre o destino de todos. O apartamento na Upper West Side havia se transformado completamente. O que antes era um ambiente estéril e silencioso, agora transbordava vida. As paredes de mármore, que outrora refletiam apenas o vazio, estavam agora decoradas com dezenas de desenhos coloridos feitos por Samuel Blake. Cada traço infantil contava uma história de superação e alegria reconquistada. Destiny Williams sorriu ao observar a sala de estar, enquanto arrumava alguns brinquedos espalhados pelo chão. Carrinhos, blocos de montar e livros infantis ocupavam cada canto do que antes era um espaço impecavelmente organizado. O aroma de pão torrado e canela preenchia o ar todas as manhãs, substituindo o cheiro asséptico que antes dominava o ambiente. Matthew Blake, que meses atrás mal dirigia a palavra à jovem do Brooklyn, agora compartilhava o café da manhã com ela e o filho, discutindo planos para o dia. O empresário parecia ter deixado para trás o peso que carregava nos ombros. Seu rosto, antes sempre tenso, agora se abria em sorrisos frequentes quando Samuel corria até ele pedindo para ser erguido no ar. Destiny, você acredita que ele pediu para convidar alguns amigos da terapia para virem aqui? Comentou Matthew, enquanto ajudava a organizar os livros na estante. Há 6 meses, ele mal conseguia olhar nos olhos de outra criança. A jovem cuidadora observou Samuel brincando no tapete da sala, construindo uma torre com peças coloridas. Era difícil acreditar que aquela criança vibrante era o mesmo menino silencioso que conhecera. Mrs. Lorraine Blake visitava o apartamento quase diariamente agora. A senhora elegante sentava-se no sofá e observava o neto correndo pelos corredores, seus olhos brilhando de emoção a cada gargalhada que escapava dos lábios do pequeno. Você trouxe a luz de volta para esta casa, disse a avó para Destiny certa tarde, segurando suas mãos com carinho. Nunca vi meu neto tão feliz, nem meu filho tão em paz. As ligações noturnas de Destiny para sua família no Brooklyn agora eram repletas de histórias felizes. Ethan Williams
ouvia atentamente cada conquista do menino, enquanto a senhora Williams, mesmo enfrentando problemas de saúde, encontrava força nas vitórias que a filha compartilhava. Na mesa de jantar, que antes era raramente usada, a família agora se reunia todas as noites. Matthew e Destiny trocavam olhares cúmplices enquanto Samuel contava, com entusiasmo crescente, sobre suas descobertas diárias. O apartamento luxuoso finalmente havia se tornado um lar, não pela sofisticação de seus móveis ou pelo valor de suas obras de arte, mas pelo amor que agora preenchia cada centímetro daquele espaço. O sol da manhã iluminava o apartamento dos Blake quando Samuel terminou seu café da manhã. Destiny Williams observava com carinho enquanto o menino desenhava no papel, seus movimentos agora confiantes e decididos. 3 meses haviam se passado desde a viagem a Seattle, e cada dia trazia uma nova surpresa. Samuel levantou o olhar do desenho colorido, seus olhos brilhantes fixos nela. "Olha o que eu fiz, mamãe", disse ele com naturalidade, estendendo o papel com um sorriso tímido. O tempo pareceu congelar. Destiny sentiu o coração dar um salto no peito, incapaz de respirar por alguns segundos. Aquela palavra, mamãe, pairou no ar como uma bolha de sabão, delicada e inesperada. Matthew Blake, que entrava na cozinha naquele exato momento, deixou a xícara de café escorregar entre os dedos. O som da porcelana quebrando no chão de mármore ecoou pelo ambiente, mas ninguém se moveu para limpar. O empresário permaneceu imóvel, com os olhos marejados e a expressão transformada por uma emoção que não conseguia conter. "Samuel", sussurrou ele, a voz embargada. O menino olhou para o pai, confuso com a reação dos adultos. "Fiz algo errado?", perguntou, seu lábio inferior tremendo levemente. Destiny finalmente recuperou a voz. "Não, querido, você não fez nada errado", respondeu, ajoelhando-se ao lado dele. Suas mãos tremiam enquanto segurava o desenho, uma representação colorida de 3 pessoas de mãos dadas sob um céu azul. Matthew se aproximou, ignorando os cacos no chão. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto enquanto ele observava o filho e a jovem do Brooklyn. Naquele momento, compreendeu completamente o quanto Destiny havia transformado suas vidas. Não era apenas Samuel que ela havia salvado, era ele próprio, arrancado da prisão de dor que construíra ao redor do coração após perder a esposa. Destiny abraçou o pequeno com ternura, sentindo o calor daquele corpo que antes recusava qualquer contato. Cada noite em claro, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada em silêncio no quarto do Brooklyn, tudo havia valido a pena por este instante. Mrs. Lorraine, atraída pelo barulho, apareceu na porta. Ao compreender a cena, a senhora levou a mão aos lábios, emocionada. Seu olhar encontrou o do filho, e uma compreensão silenciosa passou entre eles. Naquela manhã ensolarada, o apartamento que antes parecia uma fortaleza fria transformou-se definitivamente em um lar. Uma palavra simples havia selado o que todos já sentiam no coração. Eles eram uma família. O aroma de cordeiro assado preenchia o elegante apartamento na Upper West Side. Matthew Blake havia organizado um jantar especial, reunindo não apenas sua mãe e Samuel, mas também convidando a família Williams completa. Pela primeira vez, Sr. Williams e Ethan cruzavam as portas daquele lar luxuoso, ainda tímidos diante do mármore e das obras de arte que adornavam as paredes. O pequeno Samuel corria de um lado para outro, mostrando seus brinquedos para o tio Ethan, como carinhosamente chamava o irmão de Destiny. A cena era quase surreal para quem conhecera o menino meses atrás, imóvel e silencioso em sua cadeira. Quando todos se sentaram à mesa de jantar, Lorraine Blake sorria discretamente, como quem guarda um segredo.
Ela observava o filho servindo pessoalmente cada convidado, atencioso com detalhes que antes passariam despercebidos. No meio da refeição, Matthew ergueu-se subitamente. O empresário, que antes parecia uma fortaleza impenetrável de frieza, agora tinha os olhos marejados. Ele pigarreou, ajustando o guardanapo de linho antes de falar. Quero que todos sejam testemunhas do que vou dizer, começou ele, fixando o olhar em Destiny. Quando você chegou, eu estava afogado em medo e controle. Julguei sua juventude, sua origem, seu jeito simples de ver o mundo. A jovem cuidadora segurava o garfo com força, enquanto a senhora Williams apertava sua outra mão por baixo da mesa. O silêncio era absoluto. Peço desculpas por cada momento em que fui injusto, continuou Matthew. Por cada regra absurda, cada desconfiança. Você não apenas devolveu a voz ao meu filho, mas reconstruiu esta família inteira. Samuel, sem entender completamente o que acontecia, aplaudiu espontaneamente, fazendo todos sorrirem entre lágrimas. Destiny, prosseguiu o pai, você nos ensinou que cuidar não é controlar, mas libertar. Que amor não é proteção excessiva, mas coragem de deixar crescer. Ethan Williams, o estudante que sonhava com medicina, observava tudo com admiração pela irmã que, mesmo enfrentando tantas dificuldades, transformara a vida daquela família abastada. Destiny levantou-se, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela aceitou o pedido de desculpas com um abraço sincero em Matthew, enquanto Lorraine erguia sua taça em um brinde silencioso. Obrigada por confiar em mim, sussurrou a jovem. E obrigada por me permitir fazer parte desta jornada. O pequeno Samuel correu para abraçar as pernas dos dois, completando um círculo que, meses antes, parecia impossível. Naquela noite, sob o teto luxuoso que antes parecia tão frio, nascia oficialmente uma nova família, unida não pelo sangue ou convenções, mas pela coragem de recomeçar. O sol se punha em tons alaranjados, quando o carro de luxo estacionou diante de uma casa ampla, cercada por campos de lavanda. Matthew Blake havia planejado cada detalhe daquele momento. Ele ajudou Samuel a descer do veículo, observando com orgulho como o menino agora corria sem hesitação, deixando para trás qualquer vestígio da imobilidade que um dia o aprisionara. Destiny Williams desceu do automóvel com os olhos marejados. A presença de sua mãe, a senhora Williams, e seu irmão Ethan, naquele momento especial, tornava tudo ainda mais significativo. Mrs. Lorraine Blake sorria ao lado deles, como se sempre soubesse que aquele dia chegaria. É linda, sussurrou Destiny, enquanto contemplava a propriedade banhada pela luz dourada do entardecer. O aroma doce da lavanda preenchia o ar, criando uma atmosfera quase mágica. Matthew tomou a mão dela com delicadeza. Comprei este lugar pensando em nós, confessou o empresário. Em todos nós. Samuel corria entre as fileiras de lavanda, seu riso ecoando pelo campo. Ethan o seguia, compartilhando da alegria do menino que, meses antes, não conseguia sequer dar um passo. A senhora Williams observava a cena apoiada no braço de Mrs. Lorraine, as duas mulheres unidas pelo amor às suas famílias. No centro do campo florido, Matthew parou e virou-se para Destiny. Você transformou nossas vidas quando achávamos que não havia mais esperança, disse ele. Sua voz embargada pela emoção. Você trouxe luz para Samuel quando só víamos escuridão. O empresário ajoelhou-se, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Destiny Williams, você aceitaria se tornar oficialmente parte desta família? Aceitaria ser minha esposa e continuar sendo a mãe que Samuel escolheu? Lágrimas escorriam pelo rosto da jovem, enquanto ela olhava para sua família e para os Blake, agora indissociáveis em seu coração. Samuel correu até eles, abraçando suas pernas com força.
Sim, respondeu Destiny com a voz embargada. Sim, para sempre. Quando Matthew colocou o anel em seu dedo, aplausos e exclamações de alegria preencheram o campo. A senhora Williams abraçou a filha com força, sussurrando palavras de orgulho. Ethan sorria, pensando em como a coragem da irmã havia transformado não apenas a vida dos Blake, mas a de todos eles. O sol finalmente se pôs, mas ninguém parecia notar. Ali, entre campos de lavanda em Seattle, duas famílias tornavam-se uma só, unidas por um amor que havia superado barreiras de classe, preconceito e dor. E Samuel Blake, correndo livremente pelo campo, era a prova viva de que os milagres existem quando há coragem para acreditar neles. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que Samuel Blake deu seus primeiros passos vacilantes. Hoje, aos 9 anos, ele corria pelos campos de lavanda em Seattle, seu riso ecoando pela propriedade que agora chamavam de lar. Quem o visse jamais imaginaria que este era o mesmo menino que um dia permaneceu imóvel, preso em seu próprio silêncio. A casa, antes decorada com a frieza do luxo impessoal, agora transbordava vida. Desenhos coloridos de Samuel cobriam a geladeira, brinquedos espalhavam-se pelo chão da sala e fotografias da família ocupavam cada superfície disponível. Destiny Blake ajustava a mesa para o almoço de domingo, enquanto observava, pela janela da cozinha, seu marido Matthew ensinando o filho a empinar uma pipa. Ele está ficando cada vez mais parecido com você, comentou Lorraine, aproximando-se com uma travessa de salada. A senhora, agora com cabelos completamente brancos, sorria com a serenidade de quem testemunhou um milagre cotidiano. No gramado lateral, Ethan Williams, agora no 2º ano de medicina, jogava basquete com alguns vizinhos. A bolsa de estudos que conquistara mudou sua vida, assim como a união das famílias transformou a todos. A senhora Williams, recuperada de sua doença, conversava animadamente com outras senhoras na varanda, trocando receitas e histórias. Destiny jamais esqueceria o caminho percorrido. Das noites de insônia no pequeno apartamento no Brooklyn, as primeiras palavras sussurradas por Samuel. Da desconfiança nos olhos de Matthew ao primeiro beijo trocado durante uma tempestade de verão. Cada momento difícil valera a pena. "Mamãe, olha o que eu fiz!" gritou Samuel, correndo em sua direção com a pipa colorida nas mãos. Seus olhos, antes opacos de tristeza, agora brilhavam com a intensidade do sol de verão. Matthew se aproximou, envolvendo a esposa pela cintura. O empresário, antes consumido pelo medo e controle, aprendera a soltar as rédeas e confiar. Seu sorriso, antes raro, agora aparecia facilmente. Quem diria que precisaríamos de uma jovem determinada do Brooklyn para nos ensinar a viver de verdade? Sussurrou ele, beijando a testa de Destiny. Naquela tarde, enquanto todos se reuniam ao redor da mesa farta, Destiny olhou para cada rosto e sentiu uma gratidão profunda. O impossível havia acontecido não como um evento único e dramático, mas como uma sequência de pequenos gestos diários, persistentes e amorosos. A transformação da família Blake não fora um milagre instantâneo, mas uma jornada construída com paciência, lágrimas e coragem. E assim, passo a passo, o amor havia vencido o medo, curando feridas que pareciam eternas e construindo pontes onde antes só existiam muros.